Todo mês a gente pega um jogador que tá prestes a explodir ou que tá mostrando muito potencial e chama vocês pra analisarem e acompanharem o desempenho dele junto com a gente. Então a gente faz acompanhamento de todos os jogos do camarada. Com o ADM em agosto, deu muito ruim, se lesionou. Com o nosso querido Brenden Aronson em setembro, deu muito ruim, mal jogou e quando jogou, jogou mal. E agora, a gente tava até sendo chamado lá de Clube dos Ziqueiros em vez de Clube dos Olheiros. Mas agora, em outubro, finalmente, a gente deu um tiro certeiro. Porque temos um homem chamado Kvicha Kvaratskhelia, né? Que tá fazendo uma temporada simplesmente fantástica. Eu assisti o jogo dele ontem contra o Bolonha. E ele criou, cara, ele poderia ter saído da partida facilmente com 4 assistências, velho. E não é 4 assistências, não. Quase fizeram um gol porque ele tocou pro lado e o cara fez uma jogada individual sozinho, aí poderia ser uma assistência. Não, ele deixou 4 companheiros em condições de fazer gol e só um fez. Aí ele saiu apenas com uma assistência do jogo. Mas o que ele jogou foi um absurdo, cara. É um jogador que ele é muito ofensivo, vai muito pra cima. E no final do jogo ele tava cansado, perdeu muita bola já. Mas até os 70 minutos mais ou menos ele tava jogando assim, cara, o fino, jogando muito, muito, muito bem o Kvaratskhelia aqui. Eu tô até considerando botar ele no meu top 3 do Eurodor, porque agora que eu tô assistindo todos os jogos dele, ou sempre que dá, né? Eu acho que eu assisti quase todo esse mês aí. Eu tô vendo melhor o futebol dele, cara, é um absurdo. Ele já tinha sido eleito o melhor do jogo contra o Ajax lá, jogando muita bola, e agora contra o Bolonha ele cria 4 chances claras, ele dá uma assistência, e um dos gols que saiu, que foi o gol do Lozano, não contou assistência pra ele, mas, cara, foi jogada toda dele, velho. Ele destrói a zaga do Bolonha ali pelo lado esquerdo do campo do Napoli, né? Entra na área, finaliza, aí no rebote do goleiro, o Lozano faz o gol dele. Mas foi uma jogada todinha do Kvara. E ele tá jogando muito. E aí, todo mundo tá falando do Kvara. Kvara gigante e tal. Chegou o Osimhen, parceiro do Kvara Dona no Napoli, e disse o seguinte: Kvara, vocês não viram nada. Vocês ainda não viram nada. O Osimhen deu a indicar aí que ele, nos treinos, é ainda mais sinistro. Né? Ele falou assim, ó, ele tá apenas começando, vocês não viram nada. Eu acredito que ele tem a qualidade pra fazer a gente sonhar nessa temporada, ele pode ser decisivo pra gente. Vocês não viram nada ainda. Então é uma declaração de quem tá o dia inteiro com ele, todos os dias treinando, e a gente pode ver, tá vendo o surgimento de um dos grandes jogadores do futebol europeu. Não sabemos se ele vai conseguir manter esse desempenho por bastante tempo, mas no momento, cara, é um negócio assim absurdo. Olha só, ele tá com um dos últimos 7 jogos, ele tá com 5 assistências e 5 gols. Na temporada como um todo, a gente tá aqui com 14 jogos do Kvara, 7 gols e 8 assistências, cara. Só pelo Napoli, né? Também tem os números dele pela seleção da Geórgia. Champions League, Série A, time grande, time pequeno, ele tá jogando tudo, cara. E aí? O Rafael Paiva até falou no chat, pô, o Napoli deveria desaposentar a camisa 10 do Maradona pra dar pra ele. Se ele continuar nesse ritmo aí, cara, e ajudar o Napoli a, sei lá, de repente ganhar a Série A, que não ganhar muitíssimo tempo, ou quem sabe, pô, imagina, beliscar uma Championzinha ali, na moralzinha, ninguém tá olhando, sabe, o Napoli vai lá e ganhar a Champions, quem sabe, mas assim, é um começo surreal. Claro, a gente tem o Haaland, né, que é o cara que tá tendo o começo mais absurdo da temporada, mas eu acho que, sinceramente, depois do Haaland, o cara que tá tendo um começo mais regular em termos de jogar bem, eu acho que é o Kvaratskhelia mesmo. Puxa, a gente começou a acompanhar ele mais de perto agora, nesse mês de outubro, e tá certo que no primeiro jogo ele não foi tão bem assim, mas é um cara que tem uma regularidade absurda. Ele é um cara que ele faz gol, ele não é um jogador fominha, Não. Então ele cria muitas chances de gol. Ele não é um jogador preguiçoso, ele volta pra marcar o tempo inteiro, tanto é que... Total, o maluco tava cobrindo ontem o Mário Rui de uma forma incrível, cara. Sim, tá sendo bem comum ele chegar ali nos últimos 20 minutos da partida extenuado, tanto que ele foi substituído em várias partidas aí, né? Porque é um cara que ataca o tempo inteiro e volta pra defender o tempo inteiro, ele corre muito, ele é um jogador que usa muito da questão física, da velocidade, tem o drible curto, cruza bem, finaliza bem. E outro detalhe muito interessante sobre o Kvaratskhelia, ele é bom com as duas pernas. Eu não sei se dá pra classificar ele como um ambidestro, porque assim, tem a diferença entre o cara que é bom com as duas pernas e o cara que realmente é ambidestro. Ele não é um jogador que usa só uma perna, ele é um cara que conduz, às vezes conduz com as duas, cruza bem com as duas, finaliza bem com as duas. Então assim, é um jogador que tá tendo um começo, assim, que ilusiona mesmo
principalmente o torcedor do Napoli, que se for pro Napoli ser campeão, vai passar muito pelos pés desse cara. 21 anos apenas, e cara, ontem eu tava reparando bastante na movimentação dele, cara. O Napoli tá jogando de uma forma muito incrível. Quando eles estão no ataque, eles chegam a ficar com uma linha de 5 no ataque, assim, né? Porque o Di Lorenzo sobe e o Mário Rui, na fase ofensiva do Napoli, tava virando um ponta, tá? Então o que acontecia? O Mário Rui aqui, a camisa 6, né? Que a gente considera que ele é um lateral, né? Ele é um lateral. Ele vinha e se posicionava aqui assim, ó, como ponta esquerda do time. Com isso, o Kvaratskhelia, ele não ficava exatamente na ponta esquerda, ele ficava mais no bico da área. Meio que entre a ponta e o meio da área, assim, saca? Ele ficava jogando assim entre o lateral e o zagueiro da direita do time adversário. Então ele explorava uma área ali muito complicada dos caras marcarem, porque no meio tinha o Raspadori pra ser marcado. Na ponta tinha o Mário Rui. E entre esses dois, aqui assim, nessa pontinha da área aqui assim, era o Kvaratskhelia. Então ele tava se posicionando como se fosse mais quase um segundo atacante pela esquerda, em vez de um ponto esquerdo, aquele ponta que... Não é aquele ponto esquerdo que fica paradão na ponta esquerda lá, esperando a bola colada na linha lateral, não. Ele tava jogando mais perto da área, sabe? Mais pertinho ali desse bico da área aqui, num posicionamento bem interessante. Na fase ofensiva, o Mário Rui virava o ponto esquerda, e o Kvaratskhelia virava meio que como se fosse um segundo atacante, né? Bastante interessante. Só que eu espero que ele não saia do Napoli logo, sabe? Que, assim, chegue no fim da temporada e chegue um clube e pague, sei lá, 80, 100 milhões de euros e tire ele. Eu espero que, pô, ele é muito jovem ainda, dá pra jogar no Napoli mais uns, sei lá, 3 anos antes de sair, porque com certeza esse é um cara que, se continuar jogando nesse nível, ele eventualmente vai jogar num clube mais rico, num clube com mais projeção, mas eu espero que não seja tão cedo, porque, poxa, é tão bom você ver, cara, um clube como o Napoli conseguindo competir desse jeito, sabe? Uhum. Que tira aquela mesmice do futebol, de ser sempre os mesmos clubes competindo. Então, pra mim, essa temporada tá fantástica, muito por causa desse time do Napoli e do Kvaratskhelia. Ótimo, cara. Eu confesso que eu tô pensando em votar nele pro meu top 3 do Eurodor. Lembrando que a gente tem aí não só o Kvaratskhelia jogando muito bem, mas o time dele inteiro bem. E não tem jogador no mundo que não se beneficie do seu time inteiro estar jogando bem, né? Obviamente que quando o time tá com confiança, quando o time tá entrosadinho, tá azeitadinho, qualquer jogador consegue se beneficiar disso. O próximo jogo do Kvaratskhelia é contra a Roma, fora de casa, que vai ser um jogo bem interessante pra gente ver se ele vai conseguir brilhar, porque a Roma do José Mourinho, né, amigo? Você só imagina o Napolão vindo com tudo pra cima, se o Mourinho não vai dar aquela fechadinha, né? Aí vamos ver se o nosso Kvarão da massa vai conseguir achar momentos pra brilhar aí, beleza?